Você sabia que o ensino do psicanalista Jacques Lacan pode ser lido a partir de duas clínicas diferentes que representam formas distintas de tratar o sujeito? Vamos entender isso melhor. A primeira clínica pode ser chamada de clínica do sentido. Ela está ligada ao retorno que Lacan faz a Freud, e a ideia de que a psicanálise não se baseia naquilo que o analista sente sobre o paciente, mas na escuta. Escuta do quê? Da fala, dos tropeços, dos lapsos, das repetições e dos significantes. Palavras ou expressões que não têm um sentido fixo, mas que ganham valor pela forma como aparecem na história de cada sujeito. Por isso, essa primeira clínica é marcada pela ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O sujeito fala, repete, se contradiz e o analista interpreta para produzir um novo sentido. De forma simples, é uma clínica orientada pela pergunta: qual é o sentido disso que se repete na minha vida? Mas no final do ensino de Lacan aparece uma outra direção, a segunda clínica, ou clínica do real. Lacan morre deixando essa clínica em aberto, não como um sistema fechado, mas como pistas para uma psicanálise orientada pelo real, pelo gozo e pelo limite do sentido. E é especialmente o psicanalista George Forbes quem elabora essa direção clínica no Brasil, formulando a passagem do Freud explica para o Freud implica. Ou seja, não se trata apenas de explicar ao paciente por que ele sofre, trata-se de implicá-lo naquilo que ele diz, naquilo que ele repete e nas consequências do seu modo de gozar. Na primeira clínica, o sujeito procura um saber a mais. Me explique o que isso quer dizer. Na segunda, especialmente na leitura de Forbes, o sujeito se depara com o limite do saber. Não existe uma explicação final que garanta minha decisão. Por isso, Forbes propõe uma passagem importante, não mais da impotência para a potência, como se bastasse entender para resolver, mas da impotência ao impossível. Ou seja, o sujeito encontra um ponto que não se resolve só pelo sentido. Um ponto de real, de não saber, impossível de simbolizar completamente. E diante do impossível não há garantia. Há decisão, invenção e responsabilidade. Então podemos resumir assim. A primeira clínica é mais marcada pelo sentido, pelo simbólico, pela interpretação e pela fantasia. A segunda é mais marcada pelo real, pelo gozo, pelo equívoco, pela responsabilidade e pela consequência. Mas uma clínica não anula a outra. Elas indicam duas direções possíveis no tratamento. Em certos momentos, o analista pode operar pela via da primeira clínica, buscando produzir sentido, interpretar e localizar a posição do sujeito. Em outros, pode operar pela via da segunda clínica, fazendo o sujeito se deparar com aquilo que não se explica e convocando, claro, a responder por isso. Ou seja, não existe uma fórmula pronta. É no caso a caso que o analista decide quando acionar o botão da primeira clínica e quando acionar o da segunda. Na primeira, a pergunta é: que sentido isso tem? Na segunda, a pergunta passa a ser: o que você faz com isso que não tem sentido? E é por isso que a clínica do real é tão importante para pensar a psicanálise hoje, porque nem todo sofrimento se resolve com uma explicação. Uma análise não leva o sujeito apenas a saber mais, mas também a responder de outro modo diante daquilo que nele não se explica.